gente hoje terminar com vocês o capítulo 2, para amanhã a gente ficar bem light só no capítulo 3, que o capítulo 3 é bem tranquilo mesmo. E aí a nossa PU ficaria do capítulo 1 ao 4, certo? Bem tranquila, bem leve mesmo, ok? Para tirar uma nota bem legal. Terminando aqui o aulão, eu vou terminar um resumo escrito que eu estou fazendo. E aí falta só um detalhe, tem que ler ali as informações, está tudo correspondendo e já envio também para vocês ali via e-mail, tá? Então vocês vão ter a videoaula, vão ter um resumo escrito, vai ter, no final de semana agora, lá por sexta-feira, vai ter outro aulão, tá? Não precisa pagar, né? Se você já adquiriu ali, ele já está incluso, que vai ser resolvendo umas questões ali, tá? Então não tem como você tirar uma nota baixa, beleza? A gente vai se esforçar para você ter uma nota legal. Ó, deixa eu só pôr o notebook para carregar aqui, que eu esqueci, reconectando o microfone, esqueci de conectar isso aí. Gente, essa aula vai ser gravada, tá? Vou gravar ela aqui e vou mandar também o link ali para vocês poderem ter acesso, tá? Não tem para onde fugir. Obrigado. Vou falar de repente. Vamos lá então, capítulo 2, tá? A partir de agora começamos esse capítulo aqui. É um dos maiores capítulos do nosso livro, a nossa meta vai ser terminar ele hoje, tá? Mas a gente vai explicando com calma. Crianças, já adianto para vocês, eu tenho muita facilidade em lidar aqui com o Google Meet, tudo certinho por conta da pandemia. Então, se tiver que fazer pergunta, só erguer o braço aí que eu consigo ver. Se quiser ativar seu microfone para perguntar, pode ativar também, tá? Eu consigo ter as duas telas bem divididas aqui, tá bom? Vamos lá então, passando a projeção, puxar o ar, oxigenar o cérebro e bora para dentro. Vamos lá? Gente, o que a gente vai estudar agora, tá? ¿Qué vamos a estudiar hoy? Vamos a trabajar el capítulo 2, ¿ok? El capítulo 2 que trata de células y tejidos del sistema inmunitario, ¿ok? Células del sistema inmunitario. Vamos falar sobre os fagócitos, mastócitos, eosinófilos, basófilos, sobre as APCs, células apresentadoras de antígenos ali. Também vamos falar um pouco sobre o sistema linfático e circulação e migração dos leucócitos, ok? Então, a parte bem importante ali do nosso conteúdo, tá? Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp para não me incomodar. Aí. Bom, crianças, o capítulo 2, ele começa a individualizar o sistema imunológico, tá? Ele começa a individualizar as células ali. Por quê? No capítulo 1, o que a gente trabalhou? A gente trabalhou a introdução. A gente separou os sistemas imunes de acordo com suas características ali. Então, a gente separou em inato e adaptativo, separou em humoral e celular, e separou também ali em imunidade ativa e imunidade passiva, tá? Então, a gente fez essa separação ali, ok? Agora, o que a gente vai fazer nesse capítulo agora? Individualizar as células. Explicar qual é a função de cada célula, como ela age, ok? Então vamos lá, começamos a introdução. As células que irão proteger o nosso organismo logo após que ocorra a invasão são os fagócitos. Aqui entra neutrófilos e macrófagos, tá? Então quando a gente fala de fagócitos, estamos nos referindo a neutrófilos e macrófagos e até mesmo as células dendríticas. Sim, células dendríticas têm capacidade fagocítica. Linfócitos específicos, aqui a gente fala do linfócito NK, temos também os linfócitos de memória e outros leucócitos, ok? Aí, eu quero chamar a atenção para essa tabela. Perceba esses valores, tá? Esses valores que estão
sendo colocados aqui, ok? Por que que esses valores são importantes, professor? Porque é o seguinte, veja bem, leucócito é o geralzão, tá? Quando eu falo células de defesa, quando eu falo glóbulo branco, quando eu falo leucócito, eu estou me referindo exatamente à mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa, ok? E aí, os leucócitos se dividem em grupos, tá? Em grupos de células ali. E começamos com os neutrófilos, tá? Começamos com os neutrófilos. Os neutrófilos são as células de defesa que a gente apresenta em maior concentração. Informação muito importante. Você deveria anotar essa informação. Os neutrófilos são as células de defesa que a gente apresenta em maior concentração. É a célula de defesa que meu corpo produz em maior concentração. A gente produz neutrófilo pra caramba, ok? Então, pensou em célula de defesa, pensou em neutrófilo, beleza? Seguido aí depois temos os eosinófilos. Eosinófilos são células de defesa que respondem em reações alérgicas, tá? A gente não produz ali muita concentração, geralmente eles correspondem a 1 a 4%. Os basófilos, que são aquelas células que a gente não sabe muito bem a sua função, tá? Não sabe muito bem a sua função. E os linfócitos ali, que são as células que vão dar origem, né, as células de memória ali, ok? Monócito é a célulazinha que vai dar origem ao macrófago. Agora, o que eu quero chamar a atenção para esses números? Esses números aqui, ok? Por que esses números são importantes, prof? Lembra quando você vai ao médico para fazer aquele check-up geral, para ver se está tudo certo? E aí o médico pede aquela bateria de exames, e um dos exames que o médico solicita é hemograma e leucograma. Um dos principais exames que ele solicita é hemograma e leucograma. Hemograma vai ser para ver ali como é que está a sua produção de eritrócitos. O hemograma ele quer ver como é que está a sua produção de hemácias. Se você apresenta uma anemia, se você apresenta uma desidratação, uma deficiência ali. O leucograma ou a série branca são os seus leucócitos. E aí olha só, os neutrófilos, aqui ó, neutrófilos, eles sempre vão corresponder de 40% a 60% da minha amostra. Tá? Então pega um exame de sangue que você tem ali, todo mundo já fez exame de sangue, pega aí, você tem um no celular ali perdido, vê lá como é que estão os neutrófilos. Tá? Ah, prof, eu não achei a palavra neutrófilos, não achei, ok? Você pode achar muito bem com a seguinte palavra escrita assim, ó, segmentados. Okay? Segmentados. Esses segmentados são os neutrófilos já maduros. Okay? Você pode encontrar também o exemplo de neutrófilo, a palavra bastonete, mielócito, metamielócito. Tudo isso aí é neutrófilo. Tá? A diferença é o quê? É o nível de maturação. Okay? O segmentado é o neutrófilo pronto, é o neutrófilo maduro, é o neutrófilo que está trabalhando. Bastonete, mielócito, metamielócito são neutrófilos imaturos. E geralmente, se tu pegar um exame de sangue teu ali, tu vai ver que eles estão zerados, tudo zero, tá? Ou 1%, baixo. Por quê? Se você estiver saudável, ele vai estar zerado. Significa que a tua medula óssea não está liberando células imaturas. E que diferença isso faz, professor? Ora, se eu estou numa situação de guerra, se eu estou numa situação de combate, ali numa batalha, é mais vantajoso eu mandar para a guerra um soldado bem preparado, bem treinado, ou mandar uma criança, um soldado que não foi treinado, mandar alguém que não tem experiência? É isso. Mas, prof, não entendi. Ué, se meu corpo está liberando somente as células bem maduras, significa que meu corpo está respondendo bem. Agora, se meu corpo está precisando mandar células imaturas para o combate, significa que eu estou perdendo a guerra, significa que eu estou perdendo a batalha. Tá? Então, futuramente, quando vocês virarem médicos,
vai chegar para você ali o biomédico, talvez, ou o biólogo, o bioquímico, o cara do laboratório vai chegar para você meio apavorado e falar para você assim, porra, doutor, o paciente está com um desvio à esquerda. O que é esse desvio à esquerda? Ele é petista agora? Não. No caso aqui da hematologia, quando fala que está com desvio à esquerda, significa que teu paciente, a medula óssea dele, está tão estressada perante a infecção que está liberando células imaturas, está liberando células jovens, ou seja, que o corpo está perdendo para a infecção, ok? Então é importante ali você observar esses detalhes, que obviamente eu vou te ensinar até o final do semestre, ali para você poder interpretar de uma forma correta o exame de sangue, para você poder ter um raciocínio legal, tá? Relaxa, estamos no terceiro semestre, vamos um passo de cada vez, beleza? Aí temos depois os eosinófilos. O que o eosinófilo representa? Gente, um padrão de eosinófilo ali vai ser de 1 a 5%, 1 a 5, 1 a 6% ali, ok? Quando o eosinófilo está elevado, geralmente está aqui 10%, certo? Você vê um 10, vê um 11, vê um 15, vê um 20. Quando está elevado o eosinófilo, o que tu vai pensar? Tu vai olhar e falar assim, porra, é bem provável que esse paciente está com uma reação alérgica ou está com uma reação parasitária, tá? Existe uma possibilidade. Ou o paciente está com uma reação alérgica ou ele está com uma reação parasitária. Por quê? Porque os eosinófilos trabalham nesses dois ambientes, tá? Gente, o basófilo é um mistério, tá? Detalhe importante, é a célula de defesa que eu tenho em menor concentração, tá? É a célula que eu tenho em menor concentração. O que ele faz? É um mistério, tá? O basófilo é todo misterioso, a gente não sabe muito bem como ele age ali no corpo. A teoria assim, que eu mais aceito, e quando eu falo assim teoria, é porque é uma coisa assim, que pode ser mudada a qualquer momento. A teoria que eu mais aceito é que o basófilo é um resquício do processo evolutivo. Que o basófilo ele trabalhava muito, sabe quando? Quando a gente vivia com verme. Hoje, graças ao futuro, né, ao investimento que está acontecendo em saneamento básico e medicamentos, uma parte dos seres humanos já não tem mais contato com parasitas. Então, eu acredito que antigamente os basófilos trabalhavam muito em infecções parasitárias. E aí, como foi diminuindo nossa infecção parasitária, diminui também a concentração dos basófilos, tá? Linfócito. Linfócito, gente, você vai ver alterado ele numa infecção viral. Tende a se alterar numa infecção viral, ok? Ele tende a se alterar numa infecção viral ali. E aqui, esses valores vão permanecer nessa média de 20% a 40%. Quando a infecção viral está muito forte, os linfócitos ficam em 60%, mais ou menos, ok? Pronto, filho. Mas e se esses valores estiverem baixos? Por exemplo, se o linfócito estiver abaixo de 12%, está lá com 12%, e os valores aqui de número médio também está alterado, aqui está baixo, está tipo assim, 500, 1.000, está bem baixo mesmo esperado, você pode suspeitar de um HIV, tá? Existe a possibilidade de você ter um paciente com HIV ali. Então você pode solicitar uma contraprova, pode solicitar um exame específico de HIV, ok? Então perceba, olha que interessante, gente, quantas respostas a gente consegue adquirir por meio de um exame tão simples que é o exame de sangue. Por isso que às vezes tu vai para o hospital, tá passando mal, a primeira coisa que o médico solicita lá no hospital público, regional, por exemplo, ele pede um hemograma. Ele pede um hemograma para ver, porque a partir dali ele começa a ter o raciocínio dele. O monócito, ele geralmente tende a se alterar em infecções crônicas, tá? Infecções crônicas, inflamações crônicas, e ali nós temos uma lesão tissular. Nós vamos começar a ter um prejuízo ali, beleza? Lembrando que qualquer dúvida você pode perguntar pelo seu microfone, pode erguer a mão ou escrever no chat também, que eu consigo acompanhar tranquilamente, tá? Bom, dando sequência então, vamos começar aqui com os neutrófilos, tá? Neutrófilos, beleza? Então, os neutrófilos, eles são célulazinhas assim, que apresentam um núcleo com um formato variado, tá? Eles são células que apresentam um núcleo com um formato variado, ok? Então, geralmente, a gente pode chamar os neutrófilos de PMN, tá? PMN, ok? Vamos colocar aqui a sigla?
PMN. O que significa PMN? Polimorfonuclear. Ou seja, o núcleo polimorfonuclear, foi um erro ali, né? Polimorfonuclear. Significa que o núcleo não apresenta um formato bem definido, ou vários formatos de núcleo também é um outro raciocínio válido ali, tá? Então tenha isso ali bem claro na sua cabeça. Os neutrófilos, eles são células polimorfonucleares, não apresentam um núcleo ali bem definido, como a gente está vendo aqui nas imagens, ok? Bom, e aí eles fazem parte do grupo dos fagócitos, tá? Nesse grupo nós temos os neutrófilos e os macrófagos. Enquanto o neutrófilo é polimorfonuclear, o macrófago ele vai ser mononuclear, ok? A principal função, ingerir e destruir micro-organismos, isso é principalmente por neutrófilo e macrófago, mas o macrófago também tem a função de ingerir tecido danificado. O macrófago também tem a função de ingerir células mortas do meu próprio corpo. As respostas, então, consistem nos seguintes passos. Olha só que interessante. Recrutamento, reconhecimento, ativação, ingestão e destruição. Tá? Como assim, professor? Você vai anotar no seu caderno com o seguinte macetinho. 2, hide. Anota ali. 2, hide. Assim como está no chat. Tá? Por que 2 hide? Ué, recrutamento, recruta, reconhece, ativa, ingere e destrói. Tá? Então, olha só. Recrutamento, reconhecimento, ativação, ingestão e destruição. Crianças, suponhamos que temos um tecido, um epitélio, uma região, uma mucosa sendo invadida. Tá? Temos uma mucosa sendo invadida por vários micro-organismos, ok? Para se iniciar uma defesa, tem que ser feito um recrutamento, ok? As células de defesa serão recrutadas, serão chamadas ali para aquele local. No caso, os neutrófilos serão chamados para aquele ponto. Esse chamar ali é o que a gente chama de recrutamento, ok? Então, quando a célula vai até o local da infecção. Reconhecimento. O que é esse reconhecimento? O neutrófilo que chega até o local, ele precisa identificar uma célula invasora de uma célula do corpo. Ele precisa identificar. E como que ele faz isso, professor? Gente, neutrófilos não têm olhos. Não tem olhos. Neutrófilo não tem como ver assim e falar, porra, isso aqui é meu inimigo, isso aqui é meu amigo. Tá? O que ele faz? Ele literalmente encosta nas células. Literalmente. E ele se atrai quimicamente por micro-organismos. Tá? Lembra do teu professor de microbiologia? Certo? O teu professor de microbiologia teórica, ele te ensina que as bactérias se dividem em gram-positivas e gram-negativas. E ele te ensina que tanto as gram-positivas como as gram-negativas apresentam uma estrutura chamada peptídeo-glicano. Tá? Peptídeo-glicano. E aí, veja bem, você não tem peptídeo-glicano. O peptídeo-glicano é uma coisa exclusiva da bactéria. Tá? É da bactéria. É um padrão molecular associado a patógeno. É um PAMP. Lembra que você anotou? PAMP. Tá? Então, ele é da bactéria. Aí o neutrófilo se atrai por ele. Então, literalmente, ele vai encostando com as mãozinhas, em aspas, né, mãozinhas dele ali, para poder identificar, falar, pô, isso aqui é meu amigo, isso aqui é meu inimigo. Isso é o reconhecimento. Quando ele identifica a célula invasora, ele se ativa. O que ele ativa? A fagocitose. Ele vai esticando a membrana citoplasmática dele para poder engolir o micro-organismo. Então, ele faz a ativação, ele acaba ingerindo e após ingerir ele faz a destruição, ok? Então, esses são os passos ali que vão ser feitos pelas células de defesa, tá? Então, os neutrófilos são as células de defesa que a gente mais produz
ali. Beleza? São as defesas que a gente mais produz ali no nosso corpo e trabalha na primeira etapa da inflamação. Uma informação importante que você tem que controlar é que durante uma fase aguda, os neutrófilos são que são recrutados, tá? Os neutrófilos são recrutados ali. E olha que interessante, olha só, por dia, um adulto produz 100 bilhões de neutrófilos, tá? Por dia, um adulto saudável produz, em média, 100 bilhões de neutrófilos. E na mesma proporção que a gente produz, é exatamente da mesma proporção que morre também. Eles são renovados a cada 48 horas, tá? Então, aqui, é muito importante essa parte aqui. Por quê? Às vezes, a energia é uma matéria muito abstrata, tá? Muito abstrata. E isso acaba meio que deixando a gente chateado, porque a gente tem que estar imaginando muita coisa. Imaginando o que é um neutrófilo, o que é um macrófago, ficar ali nessa imaginação. E aí, muitas vezes o aluno não consegue entender como que o negócio funciona. Mas, por sorte, tem esse vídeo aqui, ó, do Instituto Butantan, muito obrigado a eles, ali que fizeram pra gente, tá? Então, olha só que interessante. Deixa eu ver. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um neutrófilo, tá? E olha o neutrófilo perseguindo a bactéria. Está literalmente perseguindo a bactéria. Essas outras células que vocês veem aqui, ó, são tudo eritrócitos, células sanguíneas. E perceba ele encostando nas células, ele empurrando elas ali. Chega um momento que ele consegue, ó, fazer a sua fagocitose. Tá? Então ele fagocitou ali o micro-organismo e acabou ingerindo ele. Detalhe, a ingestão do neutrófilo é mais rápido em comparação ao macrófago. Então perceba ali o neutrófilo esticando a membrana citoplasmática e fagocitando os seus inimigos. Tá? Obviamente, a bactéria que foi fagocitada, ela vai ser digerida dentro de uma estrutura chamada de fagossoma. Tá? Muito legal esse vídeo. Aqui, principalmente essa parte que a gente vê o neutrófilo se movimentando e literalmente perseguindo o inimigo, é isso que ocorre no corpo durante uma infecção. A bactéria vai tentando fugir, o neutrófilo vai atrás. Tá? Bom, tranquilo? De boa? Alguma pergunta? Que estão assistindo? Beleza? Beleza, professor, tranquilo, tá? Beleza, obrigado, gente, obrigado. Se vocês me derem um feedback ali, eu fico de boa, tá? Bom, gente, ó, uma dica, se vocês puderem solicitar para mais colegas se conectarem ali, para eu poder dar presença para todo mundo, que vocês são tipo uns 120, certo? Então, se puderem ser pelo menos uns 70, assim, conectados, só tentar mesmo para poder ter a lista ali bonitinho, tá? Me ajuda bastante, ok? A gente tá aqui nos grupos aqui chamando o povo, mas vou apelar de novo aqui pra gente ver se a galera entra. Obrigado, Felipe. Pelo menos, vamos só para fingir, pelo menos. Tá? Bom, vamos lá então. Fagócitos mononucleares. Gente, olha só que interessante. Alguns de vocês sabem muito bem que são abertas provas de transferência interna e externa pelas universidades públicas e privadas do Brasil. Tá? E sim, você tem total direito de procurar esse recurso. Tá? Eu até apoio muitas vezes quando eu vejo que o aluno é muito bom, que ele tem muito potencial, e falo, cara, vai para uma pública ali, uma estadual, uma federal, para você explorar esse teu potencial máximo. Não que se você se formar na UCP você vai ficar defasado. Não, jamais. Tá? Só estou dizendo que, às vezes, universidades mais tradicionais conseguem explorar melhor a capacidade do aluno ali para ele se desenvolver e virar um especialista foda. Tá? Não que você, se formar aqui, também você não vai conseguir, ok? Mas o caminho talvez fique um pouco mais difícil, ok? Pelo network, tá? Mas aqui eu quero dizer para vocês, por que eu estou falando disso? Porque uma das questões
que a galera mais errou numa prova de transferência, a questão que mais errou na prova de transferência, e prova de transferência não é vestibular, tá? Não é vestibular, é uma prova específica ali. E uma das questões que mais erraram na prova de histologia, na matéria de histologia, foi o seguinte: entre as células citadas, tirando o macrófago, olha assim, tirando o macrófago, quem também faz parte do sistema mononuclear. E estava lá, letra A, neutrófilo, letra B, eosinófilo, letra C, célula dendrítica, letra D, sei lá, monócito, enfim, monócito, macrófago, né? Mas estava lá. E a galera esqueceu da célula dendrítica. Então, gente, na parte das células mononucleares, nós temos macrófagos e células dendríticas, tá? Obviamente, aqui tem uma parte que é exclusiva da célula dendrítica, mas eu quero que você saiba disso, se um dia você pegar uma provinha ali, para não cair nesse pega, tá? Bom, então, os fagócitos mononucleares. Aqui, no geral, a gente fala dos monócitos e macrófagos, mas poderíamos incluir também as células dendríticas, ok? Gente, um detalhe importante. Os macrófagos, eles se dividem em macrófagos fixos, certo? Macrófagos fixos e residentes, ok? E macrófagos que são originados a partir do monócito. Tem diferença, professor? Tem, tá? Tem diferença, ok? E aí, quais são os macrófagos fixos? Você conhece eles, você sabe, tá? É só puxar ali na tua memória. Professor, como assim puxar na memória? Pô, tu estudou eles em histologia. Lembra? Células de Kupffer, do fígado, macrófagos do baço, ou células sinusoidales, macrófagos alveolares, que alguns de vocês aprenderam como células de polvo, células da microglia, temos o macrófago do osso, osteoclasto, macrófagos dérmicos da pele, macrófagos cardíacos. Então, essa galera são os macrófagos fixos. E detalhe importante, os macrófagos fixos, eles tendem a permanecer contigo pro resto da tua vida. Obviamente, algumas células vão morrendo, vão perdendo suas funções, mas a grande maioria vai permanecer contigo. E esses macrófagos fixos, anota aí. Esses macrófagos fixos, eles vêm a partir da medula óssea do feto, medula óssea fetal, a partir do fígado fetal, a partir do saco vitelino, tá? Então, esses macrófagos fixos, eles se originam lá na tua fase embrionária. É aquela galera que tu estudou em biologia. É aquela galera que tu estudou em histologia. Porque nós temos macrófagos que vão se originar a partir do monócito. Esse sim vem da medula óssea e a vida dele é de semanas a meses, tá? Não é anos, décadas, ok? Aqui, vamos ver esse vídeo do macrófago e veja como é muito interessante a ação fagocítica do macrófago. Enquanto o neutrófilo é no X1, no 1 para 1, 1 contra 1, o macrófago é agressivo, ele fala bem 200, certo? Ele consegue literalmente fagocitar 200 bactérias numa paulada só. Então olha esse vídeo aqui dos macrófagos em ação. Olha o tanto de bactéria que o macrófago agressivamente vai fagocitar. Veja que ele vai numa paulada ali fagocitando tudo. E ele vai esticando o citoplasma, vai esticando, faz como tentáculos ali, ó, para poder pegar o máximo possível de bactérias. Veja que ele é agressivo. E aí, por ele ser agressivo, isso gera um estresse nele. E a digestão celular dele é mais lenta. Demora 2 horas, mais ou menos. Tá? Então, ele é mais agressivo ali, ok? E ele é mais lento. E aí, olha que interessante. Se um neutrófilo fosse do tamanho de um adulto, de um ser humano, por exemplo, eu tenho um neutrófilo aqui do meu tamanho, certo? O tamanho real aqui, em proporção. Se a gente fosse fazer a mesma proporção valendo para o macrófago seria do tamanho de um hipopótamo, tá? De um elefante. O macrófago é grande, é agressivo, tá? Então ali temos ali o vídeo do Instituto Butantan, tá? Fazendo as honras ali para eles. Bom,
Aqui tem uma tabela muito importante, se você puder... Bom, eu mandei esse slide para você, então se você que está acompanhando pelo slide puder dar um carinho nessa tabela ali, ó, que vai te ajudar bastante, preste atenção em algumas informações. Tá? Deixa eu só aceitar o Isaac aqui. Foi. Seja bem-vindo, Isaac. Bom, o que acontece, gente? A origem dos neutrófilos e a origem dos macrófagos. Tá? Gente, a origem dos neutrófilos é célula-tronco hematopoética na medula óssea. Tá? Ah, professor, o que é esse HSC? É a sigla em inglês para Hematopoietic Stem Cells, ou células-tronco hematopoéticas. Tá? E aí, a origem do neutrófilo é essa. O macrófago também pode se originar a partir dali. Tá? O macrófago também pode se originar a partir de células-tronco hematopoéticas. Só que, lembra, nós temos os macrófagos fixos. E esses macrófagos fixos, eles vão se originar a partir de medula óssea do feto, medula óssea fetal, vão se originar a partir do saco vitelino, fígado fetal. Tá? Então, esses macrófagos fixos, eles se originam na fase embrionária. É essa informação que eu quero que você guarde na sua cabeça. Tá? Aí, o que mais nós temos? A meia-vida. Ó, o neutrófilo, gente, 48 horas. 48 horas. Prof, por que o neutrófilo ele vive tão pouco? Cara, literalmente, ele é viciado em matar. O neutrófilo é feito para isso, ele é programado para matar. Quando a meia-vida dele passa de 48 horas, existe uma tendência a que ele queira matar as nossas células. E aí ele literalmente se suicida. Tá? Ele é tipo um relacionamento meio abusivo, né? Que ele fala assim, cara, vou me matar para não te bater. Certo? Então, literalmente isso que ele faz ali. Os macrófagos, eles já podem durar mais, tá? Os macrófagos que se originam em processos infecciosos, dias ou semanas, por quê? Gente, durante um processo infeccioso, lembra lá da nossa aula do capítulo 1, eu te expliquei que durante um processo infeccioso, o sistema imune gasta muita energia. E ele não tem dó não, ele não economiza energia não, ele vai. Certo? Produz célula de defesa e vai. E aí, após chegar a cura, 90% das células de defesa que trabalharam na infecção, elas vão acabar morrendo. Tá? Uma informaçãozinha relevante ali. 90% das células que responderam num processo infeccioso vão acabar morrendo. Só que aí, quando eu falo assim, morreu, mas ela vai para onde, professor? Fica lá o cadáver dela. Esse cadáver da célula tem que ser recolhido, tem que ser fagocitado. Tá? E quem acaba fagocitando ela? Os macrófagos. Tá? O macrófago acaba reagindo ali perante, após um processo infeccioso. É isso que eu quero que você entenda. Okay? Então, muitas vezes a infecção acabou, só que o macrófago está limpando a bagunça. Tá? Inclusive, auxiliando no processo de cicatrização do tecido. Tá? Guarda essa informação ali. O macrófago auxilia no processo de cicatrização do tecido. Felipe, fala, meu querido. Doutor, então, independente dessas 48 horas, os neutrófilos, após uma infecção, eles morrem logo após, mesmo em menor tempo. Sim, a diferença é que se ele acabou tendo uma infecção, ele vai acabar morrendo por conta do estresse também. Por que acontece? Eu vou explicar um negócio chamado formação de rede neutrofílica. E aí vocês vão ver como que o neutrófilo é muito louco. Tá? Vou colocar aqui. Aí. Bom, aí, a fagocitose, ó. A fagocitose do neutrófilo é rápida, enquanto que a fagocitose do macrófago é mais lenta. Ó. O neutrófilo se foca mais em micro-organismo e o macrófago, gente, não tá nem pra paçoca não, tá? Ele é tipo aquele teu colega que não tem critério, certo? Ele vai fagocitando tudo que tá na frente dele, tá bom? Tem os macrófagos e as macrófagas, né? Então, não tem muito critério não, vai mandando ali, ó. Certo? Então, tá ali, beleza? Aí, eu quero chamar a atenção para essa parte aqui de baixo, ó. Formação de NET. Aqui, ó, vou dar um zoom até, para não gerar nenhum distrator. Aqui, ó. Formação de NET. O que é essa NET? E aí eu ajudo a responder também o nosso colega Felipe, tá? Formação de rede neutrofílica.
O que é essa rede neutrofílica? Gente, para poder explicar isso, eu vou usar um exemplo muito absurdo, tá? Muito absurdo. E eu vou me favorecer da liberdade de cátedra para poder explicar, tá? Então, é uma licença poética que eu vou usar agora. Gente, eu sou dos anos 90, eu nasci em 92, tá? Nasci em 92. E quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu estava na escola, se alguém chegasse em mim e falasse assim, te pego na saída, certo? Te pego na saída. Se alguém chegasse em mim naquela época e falasse, te pego na saída, eu já entendia que ia ter uma briga. A pessoa está me chamando para brigar, certo? Então, quando batesse o sinal da saída, teria uma briga. En espanhol tendríamos una pelea. Aqui no Paraguai tem um nome bem curioso para briga, que é um nome, acho que em Guarani, sei lá, moquete. Tá? Então, é uma coisa muito louca ali. Então, teria uma briga. Beleza. E aí chegou a hora da saída. Chegou a hora da saída. E aí eu saio lá, pum, e aí vem aquela criançada. Fala assim, briga, 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 briga. Aquela criançada ali. E aí eles fazem uma espécie de um círculo, uma rodinha ao redor das pessoas que vão brigar. Tá? Das pessoas que vão brigar. E aí começa. Se eu, por exemplo, eu perceber que eu vou perder a briga, eu falo que eu tenho duas opções. Eu posso tentar fugir, certo? Ou brigar. Agora, se eu tentar fugir, tem um problema. Por quê? Não forma aquela rodinha ao redor de um monte de criança falando assim, briga, 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 peleia, peleia, moquete, certo? Eu não consigo fugir. Tá? Eu não consigo fugir. Ok? Então, entenda isso. Tá? Entenda esse exemplo bem absurdo ali. Lembra que o neutrófilo, ele dura 48 horas? Se eu não tenho infecção, ele vai lá e se mata e puf, acabou. Agora, se eu tenho infecção, o que ele vai fazer? Ele vai chegar ali, no local da infecção, ele vai trabalhar feito louco, vai fagocitar, 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 e aí depois ele vai na extremidade da infecção e vai se suicidar. Só que nesse suicídio que ele faz, ele se junta com outros neutrófilos que vão se matar também e vão formar o que a gente chama de rede neutrofílica. Rede neutrofílica. O que é essa rede neutrofílica? É uma forma de isolar a infecção. Igual as crianças ficavam lá, briga, 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 briga. O neutrófilo faz exatamente isso também ao redor da infecção. Para quê? Caso a bactéria tente fugir dali, ela vai ser lesionada, porque o neutrófilo abre a sua membrana para se matar, e ao abrir a sua membrana, ele libera os seus grânulos, e esses grânulos lesionam as bactérias. Então seria como se fosse uma rede ali, um círculo para evitar que a infecção se espalhe. Então, mesmo assim, durante o processo infeccioso, respondendo ao nosso colega, o neutrófilo se suicida para poder formar essa rede neutrofílica e isolar a infecção. Tá? Beleza, Felipe? Beleza. Beleza. Então, eu usei esse exemplo absurdo. E por que você voltou nos anos 90, professor? Cara, porque hoje em dia, se um adolescente fala para outro assim, te pego na saída, eles vão se comer, certo? Então, o amor venceu, né? Sei lá, vamos pensar assim, por esse lado, né? Mas é bem diferente, né? Antigamente era meio louco. Criançada ia de faca para a escola, né? Era uma coisa louca, certo? Bom, aí, quem faz isso é somente o neutrófilo, tá? Só o neutrófilo faz isso. O macrófago não faz, tá? O macrófago não forma a rede neutrofílica, ok? É importante ali você entender. Você que pretende fazer recuperatória, tá? A gente sabe às vezes quando vai fazer recuperatória, você que pretende fazer recuperatória, tá? Saiba que eu vou perguntar para você o que é a NET ou a rede neutrofílica e para que serve, tá? Então a rede neutrofílica serve para quê? Para isolar a infecção e poder ajudar na resposta imunológica, tá bom? Bom, aí, piroptoses. Piroptose, aqui ó, piro. Piro significa explosão, tá? Piroptose, pitoses é morte da célula, rompimento da célula. Então, rompimento por explosão. Perceba aqui ó, que está não e no macrófago está proeminente. O que é isso, professor? Lembra que eu falei para vocês que o macrófago é agressivo? Ele vai lá, ó, fagocita feito louco, tá? Feito maluco, ok? Entendeu essa parte?
Então, tem uma consequência quando isso acontece. Quando o macrófago fagocita feito louco, assim, ele vai se tornando uma célula mais porosa, vai formando poros em sua membrana. E ao formar poros em sua membrana, ele vai fagocitando, 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 aumenta a concentração de líquido no citoplasma. Vai entrando cada vez mais líquido dentro do citoplasma do macrófago. E aí o macrófago, você está tendo aula de biofísica, ele vai ficando mais túrgido, ele vai crescendo, 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 até que, ó, explode. Tá? Então, olha que interessante. O macrófago, em situação de estresse celular, ele literalmente explode. Tá? Literalmente explode. Imagine que o macrófago está, tipo assim, num rodízio, certo? Um exemplo, um rodízio do... Tem um rodízio aqui em Ponta Porã, que eu vi na internet, acho que é Al Capone, Goodfather, Padrinho, sei lá. Tá? Não lembro. Mas é aqui no centro de Ponta Porã. E aí é rodízio sushi, de churrasco e pizza. Certo? Tem o macrófago nesse naipe ali. Ele come, come, come as bactérias até explodir. E aí, guarda essa informação que eu vou te dar agora. Quando o macrófago explode, temos um efeito colateral, que vai ser a lesão tissular. Certo? Coloquei aí no chat para facilitar. O macrófago ele tem um efeito colateral, que vai ser a lesão tissular. Tanto é que, quando o macrófago é hiperativado, quando nós estamos tendo uma infecção crônica ali, e está tendo essa ativação frequente do macrófago, começa a aumentar a lesão tissular no corpo do indivíduo. Tá? Belezinha essa parte? Beleza. Beleza, doutor? Seguimos então? Beleza. Bom, beleza. Então, de acordo com a origem do macrófago, temos aqui ó, a medula óssea, certo? Vai gerar um monócito, e aí vai, quando ele chegar no tecido, ele vira macrófago. Tá? Gente, um detalhe importante. Quando ele está circulante, ele é monócito. Quando ele entra no tecido, ele é macrófago. Tá? Para os mais velhos ali, galera mais velha, é como se ele fosse um Digimon e ele digivolvesse. Tá? Ele digivolve ali. Porque para os mais novos, é como se ele tivesse um power-up. Certo? Ele vai lá, usa um power-up, ele fica mais forte e vira macrófago. Tá? Então, tem esse detalhezinho aqui. Agora, da origem, né, temos também aqui os macrófagos fixos, né, que se originam a partir ali da medula pós-natal, do saco vitelino ou do fígado fetal, que são os macrófagos fixos, ok? Bom, aqui, gente, essa imagem, por enquanto, você não precisa decorar esses receptores, tá? Que eu vou explicar ele certinho no capítulo 4, mas eu quero que você veja isso aqui, ó. A célula de defesa, isso aqui, ó, é uma membrana citoplasmática, tá? Bicamalolipídica. Aqui temos o citoplasma. Isso aqui é na parte externa da membrana. Perceba ó, que a célula de defesa ela tem vários bracinhos, várias mãozinhas, várias pinças. Tá? Cada pinça dessa significa alguma coisa. Cada pinça dessa tem a sua função. Ok? E aí, quando uma pinça é estimulada, ela vai agir ali. Ok? Então, por exemplo, aqui temos esse receptor que a gente vai estudar no capítulo 4, chamado receptor tipo TOU. Que é receptor tipo TOU, tipo ferramenta. O que ele faz, professor? Quando esse receptor é estimulado, o macrófago entende que ele está em contato com uma bactéria ou com outro micro-organismo. E aí ele vai fazer o quê? Vai iniciar a sua fagocitose. Então ele inicia a inflamação, inicia a fagocitose, a destruição de micro-organismos. Então tem vários receptores aqui e cada receptor tem uma determinada função. Tá? No capítulo 4 eu explico eles com mais detalhes. Aqui tem uma imagem de uma microscopia eletrônica de como o macrófago funciona. Perceba que ele estica o citoplasma dele, como se fossem tentáculos ali. As funções do macrófago. Eu vou pedir para você prestar atenção agora, principalmente você que está no Instagram ali, certo? Fazendo qualquer outra coisa. Presta atenção um pouquinho, que eu vou te explicar um negócio aqui, porque esse negócio é importante. Tá? Só prestar atenção. Porque se puder anotar, melhor ainda. Funções do macrófago. Ok? O macrófago é igual o pai do Chris. Como assim o pai do Chris? Não tem aquela série Todo Mundo Odeia o Chris? Certo? Que o Julius tem 2 empregos. Tá?
Se você nunca assistiu, assista, vale a pena, ok? E aí eu quero que você guarde essa informação. O macrófago tem 2 empregos, ok? Guarda essa informação. Que emprego é esse? Bom, o primeiro emprego dele é te defender. É isso, te defender. Capturar micro-organismo, certo? Ingerir célula morta. É isso, fazer fagocitose, tá? O primeiro emprego dele é esse, ok? O segundo emprego dele é esse daqui, ó. Angiogenia. Angiogenia ou reparação de tecido, tá? Sim, o macrófago está presente no processo de cicatrização, tá? Eu quero que você tenha essa informação bem clara na tua mente. O macrófago tem 2 funções, defesa e reparo, tá? Defesa e reparo. Pô, professor, mas tu não falou que o macrófago causa lesão tissular? Falei. Mas isso é um efeito colateral dele, do estresse dele. Mas, no geral, o macrófago ele pode estar em M1, que vai ser o quê? Fagocitose. Ele pode estar em M2, que vai ser o quê? Reparo. Tá? Mas como assim reparo de tecido? Literalmente, reconstrução de tecido. Tá? Pô, mas eu não estou entendendo. Ele ajuda na cicatrização. Ele, por exemplo, quando você tem um corte, quando você tem uma lesão tissular, ele vai lá e ele começa a estimular a produção de colágeno naquele ponto. Por exemplo, não tem gente que tem tendência a formar queloide? Tem gente que, infelizmente, o processo de cicatrização deles é um pouco exagerado. E aí forma queloide. Tá? O que acontece? O macrófago dessa pessoa está lá falando, ô, cicatriza aqui, joga mais colágeno. Porque o queloide nada mais é uma concentração de colágeno. Tá? Então o macrófago tem 2 funções, fagocitose e reparo. E aí como que eu divido isso? A função principal, a fagocitose, a gente chama de via clássica. Função principal, chamamos de via clássica. Então, quando tu está lendo no livro, quando você está lendo um artigo, quando você está vendo um vídeo no YouTube, e aí o cara fala para você assim, o macrófago está sendo ativado pela via clássica. Você tem que entender, né, que o macrófago está fazendo fagocitose. Agora, quando fala assim, o macrófago está sendo ativado pela via alternativa, a via alternativa nada mais é do que a reparação de tecido, reconstrução de tecido, ok? Então guarda bem essa informação. O macrófago ele trabalha tanto na defesa como também trabalha na cicatrização, ok? Também serve como APC. O que é APC? Apresentadora de antígeno, tá? A gente vai ver mais para frente isso aí. Então aqui, ó, via clássica e via alternativa do macrófago. Isso aqui é o símbolo do macrófago, é universal. A forma clássica é a sua função principal, que é a fagocitose, destruição de invasores. E a forma alternativa se resume na reparação e reestruturação das vias tissulares, porque ele ajuda na cicatrização, ok? Tanto é que, por exemplo, semestre que vem a gente vai ter aula de micro 2, tá? Eu vou dar aula para você, se Deus quiser. E aí, em micro 2, eu vou te ensinar uma doença chamada doença de Chagas. Doença de Chagas. E na doença de Chagas, nós temos a cardiomegalia chagásica, certo? O que é essa cardiomegalia chagásica? O coração vai aumentando do cara ali, por quê? Porque o parasita da doença de Chagas vai machucando o coração e o macrófago vai cicatrizando. Aí fica lá, lesão, cicatrização, fica aquele ciclo. Aí o coração vai aumentando ali. Ou seja, o macrófago está pela via alternativa. Beleza? Os macrófagos, detalhe importante, como a gente falou já ali, os macrófagos podem permanecer ativos ainda que a infecção tenha acabado. Por quê? Porque eles precisam fagocitar as células mortas e eles precisam reparar o tecido. Tá? Então, olha como o macrófago trabalha. Se tem alguém que trabalha aqui, é o macrófago. Tá? Detalhe curioso também. O macrófago, ele pode
se fusionar. Como assim? Como assim se fusionar? Às vezes, os macrófagos se juntam entre eles, tá? E ao se juntarem, formam uma célula chamada gigantócito, tá? Gigantócito, ok? Então, o que acontece? Células gigantes, tá? Células gigantes ali. E lembra que eu falei que o macrófago, ele causa lesão tissular? Tem que imaginar o gigantócito como se fosse o Hulk, certo? Por quê? Porque o Hulk, na hora que vai brigar, quebra tudo. Quebra tudo. Certo? O gigantócito é a fusão dos macrófagos, quebra tudo também. Tá nem aí. E alguns de vocês, alguns, não todos, tá? Alguns de vocês têm uma cicatriz do gigantócito. Alguns de vocês têm. Sabe aquela primeira vacininha que vocês tomam quando nascem ali, praticamente, a BCG? Que é a vacina para tuberculose, certo? Essa vacina, em algumas pessoas, induz a formação do gigantócito. E aí o gigantócito da criança vai lá para responder e causa aquela lesão, causa aquela cicatriz, certo? Que aí algumas pessoas têm, ok? Ah, prof, é verdade que se você tomar a vacina e não formar cicatriz, significa que a vacina não pegou? Não. Não, isso aí é uma lenda antiga. Doutor, Oi, Marlon. a cicatrização também do sarampo seria também dessa reação? questão? Isso. Não. O sarampo, o que acontece? Quando a gente se infecta com sarampo, com catapora, essas são vírus, né? Que fazem com que a célula aumente o citoplasma. A célula vai se multiplicando, aumentando o seu citoplasma, por isso que incha ali. E aí, quando a gente coça e lesiona, aí fica aquela marca, tá? Fica aquela marquinha ali. Então, não necessariamente é do gigantócito, tá? Beleza, obrigado, Marlon. Valeu. Tranquilo, macrófago, bastante informação, né? A gente só tá no neutrófilo e macrófago. Agora já é mais tranquilo. Alguma pergunta vocês têm? Alguma dúvida? Quando você come seu miojo aí? Não, Então vamos professor. avançar. Beleza, obrigado. Beleza. Vamos avançando aí, pode continuar comendo seu miojo de galinha suave. Tá bom. Vamos lá. Agora eu quero falar do mastócito. Tá? Mastócito. Gente, uma coisa importante que eu quero que você anote ali no seu resumo, tá? Você que está prestando atenção e você que está assistindo o vídeo logo depois, o mastócito são células fixas, tá? Gente, os mastócitos são células fixas, ou seja, são células não circulantes, tá? São células não circulantes ali, beleza? O que acontece? O mastócito, ele fica fixo, sentinela. Tu tem que imaginar o mastócito como se fosse um segurança, um guarda, que sempre vai estar ali pronto para poder te defender, tá? Mas ele não vai sair do lugar, ok? E aí, perceba que o mastócito, dentro dele tem alguns grânulozinhos ali, tá? Esses grânulos, ele faz parte dos granulócitos ali, o mastócito ele é repleto de histamina, tá? Histamina. Ô, professor, histamina não é aquele negócio da alergia? Tá? Então, quer dizer que o mastócito trabalha na reação alérgica? Perfeitamente, tá? Nós temos reações alérgicas, que são reações histamínicas, e nessa reação está lá o mastócito trabalhando, tá? Então, é importante a informação dele ali. Mas, pronto, então, a histamina, ela é prejudicial? Não, tá? Ela é um potente vasodilatador. Então, imagina só, eu tenho um vaso sanguíneo que normalmente está com esse calibre aqui, tá? Deixa eu só fixar meu ponteiro. Está com esse calibre aqui, tá? Está com esse calibre. E aí tem uma passagem X de células de defesa, ok? Então, vai passando X células de defesa. Quando o mastócito libera a histamina, ele tem uma função de vasodilatador, ou seja, ele aumenta o calibre do vaso ali. E a minha vazão de célula agora passa para 2x, ok? Isso é muito importante porque se eu recrutar células de defesa de forma mais rápida,
eu consigo responder de forma mais vigorosa, ok? Inclusive, gente, pessoas têm o costume de praticar esportes, correr, se exercitar, praticar uma musculação, tem uma circulação melhor e um recrutamento de saúde e defesa melhor, tá? Importante isso ali, ok? Bom, vamos falar então do mastócito. Os mastócitos, então, são células... deixa eu excluir aqui esse negócio, né, pelo amor de Deus. Limpar tudo. Aí. Os mastócitos são células fixas, ok? São células fixas ali, repletos de histamina e outros mediadores. Eles ajudam na liberação de prostaglandina, leucotrienos, são vários sinais ali que eles liberam, ok? Encontrados nos tecidos de forma fixa. E eles apresentam uma afinidade por receptor de IgE. Para quem não lembra, ou para quem não está presente, IgE é um anticorpo nosso. Então, o mastócito, ele acumula muito desse anticorpo ali, ok? Eles liberam histamina e causam alterações nos vasos sanguíneos, induzindo um processo inflamatório. Eles atuam como sentinelas. O que significa isso? São células fixas, paradinhas ali, beleza? Defesa contra eumintos e outros micro-organismos. Como assim eumintos, professor? Gente, os eumintos, nós vamos estudar eles em microbiologia 2. Tá? A gente vai estudar eles juntos ali. E aí, o que são eumintos? São grandes vermes. Tá? São grandes vermes ali. Então, por exemplo, tem um verme chamado Ascaris lumbricoides. Tá? É a famosa lombriga. Em espanhol, lombriz. Em guarani, cevoi. Tá? Cevoi. Vou escrever errado. Aí, agora tá certo. Cevoi. Ok? Então, a lombriga. Gente, a lombriga é um animal, literalmente, um animal de aproximadamente 18 até mesmo 30 centímetros, ali dependendo do sexo da lombriga, né? Se for uma lombriga macho, vai ter entre 15 a 20 centímetros. Se for uma lombriga fêmea, pode chegar até 30 centímetros, ou seja, o bicho é grande. E ele costuma habitar o nosso intestino. E aí, o macrófago não consegue dar conta da lombriga, porque pô, a lombriga é gigante, tá? Quando a pessoa tem uma alta carga parasitária, essa alta carga parasitária pode ativar o mastócito. E ao ativar o mastócito libera histamina e outros mediadores, fazendo com que o intestino libere muito muco. E esse muco vai capturar a lombriga, vai segurar a lombriga como se fosse uma rede. E aí, o que vai acontecer depois? O mastócito vai induzir o intestino a liberar água. Quando o intestino libera água, ele consegue expulsar a lombriga desse corpo, ok? Então ele age dessa maneira contra os vermes ali. Mas infelizmente nem tudo são flores, também participam em reações alérgicas, tá? Quando a pessoa tem um choque anafilático, que ela incha a cara, a garganta fecha, é porque o mastócito liberou muita histamina, tá? Aqui tem um vídeo do mastócito, olha como ele age. Temos um antígeno aqui, uma substância LX. O mastócito cheio de IgE, esses Y aqui são IgEs. Então perceba que a substância se liga a IgE e o mastócito literalmente explode. E nessa explosão libera a histamina. Tá bom? Basófilos, cara. Basófilo é aquela coisa, né? Ó, não vou mentir. Ele participa ali em reações alérgicas e na defesa contra parasitas, tá? Participa, ok? A sua participação em si não está muito bem definida, mas ele é tipo um mastócito, ele é muito parecido com o mastócito. Qual que é a diferença? O basófilo, ele se diferencia em que ele é circulante. Tá? É isso. Tá? É isso. O basófilo ele se diferencia em que ele é circulante ali, ok? Então, a sua função, ele ajuda contra parasitas e reações alérgicas, assim como o eosinófilo e mastócito. Algumas pesquisas mais recentes que eu estava lendo esses dias atrás, sobre os basófilos,
eles estavam muito presentes, né? Foi observado, né, que eles trabalham em um processo chamado vigilância imunológica, tá? O que é essa vigilância imunológica? A vigilância imunológica é uma reação do corpo para poder ver se está se formando células cancerosas, células cancerígenas, ok? Mas isso aí está numa fase muito embrionária ainda, esse estudo, tá? Mas a galera está começando a trazer essas possibilidades, ok? Vamos ver, vamos ver. Por enquanto, a sua função não está muito bem definida ali, tá? Bom, basófilos, então, os basófilos são granulócitos sanguíneos parecidos com os mastócitos, constituem aproximadamente 1% da nossa célula de defesa, tanto é que a célula de defesa que eu tenho em menor concentração, não estão presentes nos tecidos, eles são circulantes. E a sua função ali não está muito bem definida. A gente não sabe muito bem qual a função do basófilo. Eles possuem receptores para IgE. Mas uma coisa é certeza, eles trabalham em reações alérgicas e infecções parasitárias, tá bom? Eosinófilos. Eosinófilo, sim, sabe a sua função, tá? Gente, se eu fosse imaginar o eosinófilo, eu imaginaria o eosinófilo como um soldado com um lança-granadas. Ele é isso. Ele é literalmente um soldado com um lança-granadas. Mas como assim, só lança-granadas? Porque ele literalmente, ele joga granadas em cima do inimigo dele. Tá? Ele literalmente taca granada ali em cima do inimigo dele, ok? Então, como que ele faz isso? Ele faz um processo chamado desgranulação, tá? Essa desgranulação do eosinófilo, ele abre a membrana dele e arremessa os grânulos dele. Aí fala, veja bem, não durma. Eu quero destacar a seguinte informação. E, por favor, anota ali. Vai cair na sua prova, ok? Informação importante, então, ali, ó. Vou colocar um hashtag. Fica a dica. Tá? Hashtagzinho fica a dica. Eosinófilos fazem fagocitose. Tá? Essa é a informação. Eosinófilos fazem fagocitose, ok? Ô, professor, só isso? É, só isso. Eosinófilos são células que têm certa capacidade fagocítica, ok? Então, por favor, guarda bem essa informação. Eosinófilo faz fagocitose. Mas não é só isso, não. Porém, a fagocitose é ineficaz. Olha só que informação importante. Os eosinófilos são células que têm capacidade fagocítica, tá? Tem capacidade fagocítica, porém, a fagocitose deles é totalmente ineficaz, tá? Então, por favor, guarda bem essa informação, ok? Os eosinófilos são células com certa capacidade fagocítica, porém, a fagocitose dele é ineficaz. Tá? Entre, por que isso é importante? Tá? Vamos entender agora. É o seguinte, o que acontece, gente, muitas vezes? Você já deve ter ouvido falar de uma doença chamada hanseníase, tá? Hanseníase ou lepra, ok? Você deve ter ouvido falar dessa doença, tá? E aí, por que você tem que ter essa informação ali? Eu vou abrir um parênteses aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no Google Imagens. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo compartilhar com vocês. Aqui. Só para vocês poderem entender mesmo. Eu estou pelo perfil da UCP e aí, às vezes aparece, não é nem pelo Google que ele faz pesquisa, ele faz pelo Yahoo, sei lá. Tá? Mas enfim, vamos lá. Perceba aqui, esses dois casos são casos de hanseníase, tá? Mas perceba que um dos casos, o cara tá com umas lesões ali, umas manchas,
Tá? Aqui, ó, por exemplo, umas manchas. Então, em outro caso, ele está com os dedos tudo tortos, está com essas lesões ali. Tá? Então, por que tem essa diferença? Aqui, ó, isso aqui é bem interessante. Tá? Aqui está com essas lesões e aqui está deformado ali. Deixa eu colocar aqui, hanseníase. Aqui, perfeito. Ó, Francisco. Francisco aí. Perceba que tem essas imagens aqui, tá? Então perceba que uma é uma mancha, né? Uma mancha e outra é uma deformação. O que tem essa diferença aí, professor? Porque é o seguinte, nós temos ali mecanismos de respostas diferentes em cada uma, tá? Temos mecanismos de resposta em cada uma, ok? Não, tranquilo, Francisco. O que acontece, gente? Em um mecanismo que a pessoa está toda deformada, está acontecendo a ação do eosinófilo. O eosinófilo está tentando fagocitar. Só que ele não é bom nisso, tá? Então, em uma ação, nós estamos tendo ali o quê? O eosinófilo. E aí você está vendo que, por conta do eosinófilo tentar fagocitar, está acontecendo aquela deformação. Em outra reação, eu tenho o macrófago. E o macrófago é bom na fagocitose, ok? Então, perceba que existe essa diferença ali na resposta imunológica, ok? É importante essa informação do eosinófilo ali. O eosinófilo faz fagocitose, mas é ineficaz, não funciona, ok? Então, eosinófilos, então, são células que contêm enzimas lesivas à parede celular dos invasores, dos parasitas, e podem danificar o tecido do anfitrião também. O que isso significa? Quando o eosinófilo ele desgranula, quando ele libera assim, seus grânulos, essa liberação de grânulos pode acertar as minhas células também. Tá? Aqui tem um vídeo dos eosinófilos e basófilos atacando um parasita. Olha que interessante. Perceba que existe uma diferença de tamanho, mas perceba que os eosinófilos e os basófilos vão para cima, cara. Tá? Vão para cima com tudo, ok? Como se literalmente fossem formigas atacando ali uma célula maior, tá? Um inseto maior, ok? Para ir finalizando, células apresentadoras de antígenos, as famosas APCs, ok? As células apresentadoras de antígenos. Gente, o que é célula apresentadora de antígeno? A apresentação de antígeno é um processo que geralmente ocorre nos linfonodos, tá? Geralmente ocorre nos linfonodos. Mas o que é apresentar antígeno? É quando uma célula do nosso corpo, uma célula de defesa, captura o inimigo e entrega para o linfócito T. Tá? Acaba entregando para o linfócito T, que é o nosso inimigo, que é o nosso guia, digamos assim, é o nosso chefe ali, que vai ter a melhor estratégia para combater esse inimigo, ok? Então, tem esse detalhe ali, bem importante, sobre as células de defesa, as células apresentadoras de antígenos, tá? Então, guarda bem essa informação, tá? E aí, como que funciona isso? A apresentação do tipo linfócito T. Como principal exemplo, temos as células dendríticas, mas uma informação importante é que os macrófagos e os linfócitos B também podem fazer isso. Tá? Tanto o macrófago como o linfócito B também pode apresentar o antígeno, ok? Muitos macrófagos, inclusive, fazem isso para poder unir as respostas imunológicas. O que seria unir as respostas imunes? Unir a resposta imune inata à resposta imune adaptativa. Tá? Então, ele junta ali ambas as respostas imunes, ok? Então, perceba um detalhe importante aqui.
Preste muita atenção para você não errar na prova, tá? Aqui temos as células dendríticas, ok? As células dendríticas ali. E aí, o que você tem que saber sobre a célula dendrítica? Nós temos 4 tipos principais, tá? Célula dendrítica clássica, que é uma célula dendrítica clássica. A sua função principal é apresentar o antígeno, tá? A célula dendrítica clássica, apresentar antígeno. Anota o que eu vou te falar agora. A célula dendrítica plasmacitoide, o que acontece? Ela vai ter como função, olha que interessante, a célula dendrítica plasmacitoide vai ter como função, vou anotar aqui, ó, resposta antiviral. Então, por favor, se você puder anotar isso aí no seu resumo, para te ajudar. A célula dendrítica plasmacitoide tem como função a resposta antiviral, ou seja, combate vírus, ok? Aí, a célula dendrítica inflamatória tem como função causar inflamação, tá? Como o nome já sugere ali, causar a inflamação. E para que é necessário essa inflamação, professor? Novamente, para o recrutamento de células de defesa, tá? E por último, as células de Langerhans. Lembra as células de Langerhans ali? Provavelmente tua professora, teu professor de histologia insistia tanto ali. Qual que é a função das células de Langerhans? É a defesa, gente. Defesa da nossa pele, tá? Então, as células de Langerhans têm como principal função a defesa da nossa pele. Beleza? Aí, vamos avançando aqui. Células dendríticas, então, são as principais apresentadoras de antígenos. Quando você vê essa sigla ali, APC, significa apresentadora de antígeno, ok? Eles apresentam um tipo linfócito T virgem. O que é um linfócito T virgem? É uma célula que não foi especializada ainda. Então, é ele que escolhe a célula ali que vai trabalhar. Atuam aliando os sistemas inatos ao sistema adaptativo. São células longas, com alta capacidade fagocítica. Tá? São células bem longas, com alta capacidade fagocítica. Ou seja, fazem fagocitose. Tá? Gente, os tecidos linfáticos, o epitélio mucoso, o parênquima dos órgãos é pura célula dendrítica. Tá? Você, por exemplo, ali, ó, as amígdalas, as pessoas que têm muita amidalite, é porque tem muita célula dendrítica ali. É pura célula dendrítica. Nós temos, por exemplo, os adenoides ali, pura célula dendrítica. Tá? Por quê? Essas regiões, essas portas de entrada, precisam ter célula dendrítica para quê? Para poder capturar os antígenos, capturar os micro-organismos. Tá? Tem informação importante ali. O parênquima dos órgãos também é pura célula dendrítica. Detalhe importante. Anota aí. As células dendríticas são programadas para poder agir, para poder atacar exclusivamente micro-organismos. As células dendríticas, elas não agem contra mamíferos. Tá? Contra mamíferos. Como assim, professor? As células dendríticas não se ativam contra mamíferos. Mas, prof, o que isso significa? Significa o seguinte. Significa que se a célula dendrítica se ativasse contra mamíferos, você não ia poder encostar em nenhum ser humano. Você não ia poder entrar em contato com nenhum ser humano. Se você não pode entrar em contato com nenhum ser humano, você não consegue se reproduzir. Ou seja, a sua função biológica não vai ser exercida. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Falta o reproduz ali.
Então, a célula dendrítica, ela não é programada para agir contra mamíferos. Por isso que você pode cumprimentar seu colega, você pode abraçar seu colega, que isso não ativa teu sistema imune, tá? Se você sente uma coisa esquisita, assim, quando você está perto de alguém, isso aí chama ranço, tá? Isso aí é um sentimento, não tem nada a ver com o sistema imunológico, tá bom? Informaçãozinha importante ali, tá? Gente, as células dendríticas estão totalmente espalhadas ali na pele, espalhadas nas mucosas, para poder o quê? Capturar os antígenos e levar até os linfonodos. Lembra o teu professor de anato, que ele falava para você assim, ó, cara, o sistema linfático, ele carrega as impurezas do corpo. Essas impurezas são os antígenos, tá? São os antígenos que são capturados para poderem ser carregados ali, para poderem ser carregados pelas células dendríticas, ok? Então, informação importante ali, tá? Células dendríticas plasmocitoides são células dendríticas responsáveis pela resposta contra vírus, precisam ser rápidas e eficientes, tá? Informação importante ali. E eles produzem uma substância chamada interferon tipo 1. O que é o interferon tipo 1, professor? É uma substância antiviral, tá? Uma informaçãozinha importante, o interferon tipo 1 nada mais é do que uma substância antiviral, tá? Então, como o nome sugere, ó, interferon, ele vai interferir. O que ele interfere? Na replicação do vírus. Aqui um vídeo de como células dendríticas trabalham. E olha, cara, é uma das minhas favoritas. Células dendríticas. Olha só que interessante. Olha, perceba que elas têm vários tentáculos, certo? Olha, ela tem esses tentáculos ali que ficam se esticando loucamente. Para quê? Para poder capturar os antígenos, tá? Ela fica ali se esticando. Agora, olha que legal quando ela captura o antígeno e vai lá para o linfonodo. Olha o que acontece quando ela está dentro do linfonodo com os antígenos. Próximo take. Olha, tá vendo essas células redondinhas? São os linfócitos. E olha eles chegando com tudo ali atrás da célula dendrítica. Por quê? Porque eles querem o antígeno, eles precisam do antígeno. Para quê? Para poderem ser ativados, tá? Eles precisam desse antígeno para poderem ser ativados ali, ok? Passar ali. Por aí, finalizando, células NK. Força, guerreiro. É a última parte já. Tá? Eu também estou exausto. Células NK ou natural killer. Ok? Vamos ir resumindo um pouquinho. Gente, a função da NK é matar células alteradas. Tá? A função do NK é matar, eliminar células alteradas. Ok? Principalmente aqui, ó, células tumorais e células infectadas por vírus. Tá? Células tumorais e células infectadas por vírus. Beleza? E aí, o que acontece, gente? Vou adiantando um pouquinho mais aqui para mostrar como que o NK funciona. Uma informação importante, ó. NK não faz fagocitose. Tá? NK não faz fagocitose. Tá? Não faz, ok? Anota isso. NK não faz fagocitose. Porém, estimula a fagocitose. Sim, ele não faz fagocitose, mas estimula. Ele estimula a fagocitose ali do neutrófilo e principalmente do macrófago, mas ele não mata por fagocitose, ok? Como que ele mata? Ele mata rompendo a membrana citoplasmática das células do nosso corpo, tá? Então, olha que interessante como que o NK
age ali. Tá? Então vamos ver o vídeo ali para você ver como que é legal a função do NK. Ó, perceba o NK, ó, chegando, aqui tem uma célula cancerosa no meio, perceba que o NK, ele vai chegando, ó, encostando na célula. Como se ele chegasse perto, desse umas facadas e saísse. Então ele encosta e sai, encosta e sai. Cada encostada que ele dá, o NK libera perforina. E essa perforina começa a machucar a membrana. E olha só, a célula se rompe. Veja como o citoplasma está saindo. Então ele vai literalmente esfaqueando ali a célula cancerosa até a célula sangrar. Temos outra célula cancerosa ali, que são as mais longas, o NK vai chegando perto e liberando a sua perforina. Você vai se aproximando, libera a perforina, e olha o que acontece com a célula cancerosa. Se rompe a membrana citoplasmática. Tá? Então veja só que legal. NK não faz fagocitose, mas ele pode estimular o macrófago. Tanto é que após ele liberar sua perforina, ele chama o macrófago para limpar a bagunça. Tá? Você vê que hoje a gente foi patrocinado pelo Instituto Butantan, né? Finalizar, linfócitos, tá? Aqui é mais tranquilo, ok? São as células do sistema adaptativo, tá? E aqui eles acabam tendo receptores para poder identificar as células invasoras, tá? Lembra da nossa aula, da nossa reposição, que eu falei para vocês assim, ó, não tem como eu prever quando eu vou ficar doente. Então, o meu corpo vai produzindo aleatoriamente células de defesa, ali principalmente linfócitos, para poder reagir em algum momento, tá? E são esses receptores ali, ok? Detalhe importante sobre os linfócitos, para cada doença que a gente já pegou, a gente tem um linfócito específico, tá? Para cada doença que a gente já teve, cada doença que a gente já pegou, a gente tem um linfócito exatamente específico para ele, ok? O número ali de linfócitos por pessoa é geralmente de 50 bilhões, tá? No total, 50 bilhões. Só que uma informação importante, ó. A maioria dos linfócitos serão encontrados nos linfonodos, nos gânglios linfáticos, tá? Então, por isso que a gente dá um nome a essa célula ali, ok? Gente, os linfócitos, eles podem ter duas origens, né, duas diferenciações, tá? Então, como funciona? Ambos se originam ali na medula óssea, tá? Eita, alguém entrando meio atrasado. Bom, antes tarde do que mais tarde. Ambos se originam na medula óssea, tá? Só que, se ele for para o timo, linfócito T. Se permanecer na medula óssea, linfócito B, tá? Então, informação importante ali que vai te ajudar, beleza? Se ele for para o timo, linfócito T, tá? E se ele for para a medula óssea, ali, se permanecer na medula óssea, né, linfócito B. O linfócito T tem como função, vamos colocar aqui, ó, no chat, linfócito T tem como função guiar a resposta imune. E o linfócito B tem como função produzir anticorpos. Tá? Guiar a resposta imune e o outro tem como função produzir anticorpos. Belezinha? Bom, aí, preste muita atenção na informação que eu vou te dar agora. Preste muita atenção. Vou até colocar no chat. Todo antígeno capturado nas mucosas vão para os linfonodos. Antígeno capturado nas mucosas vão para os linfonodos, tá? Todo antígeno capturado na corrente sanguínea vai para o baço, tá? Então, informação importante, tá? A
apresentação de antígeno pode ocorrer nos linfonodos e pode ocorrer no baço. O baço é um órgão linfóide, ok? Então, a apresentação de antígeno pode ocorrer nos linfonodos e pode ocorrer no baço. Guarda essa informação ali para mim, por favor, ok? E um detalhe mais importante ainda. Gente, existe uma situação em que o baço precisa ser removido. Tá? Isso a gente chama de esplenotomia, tirar o baço. Tá? Por exemplo, o cara sofre um acidente de carro, tem que tirar o baço, para não se lesionar, né? Se lesionar de forma grave. Okay? E aí uma coisa que eu quero que vocês entendam é que pessoas sem baço é imunossuprimida. Tá? É imunossuprimida. Por quê? Porque essa apresentação de antígeno não está ocorrendo. Pessoas sem baço têm uma tendência a sepse. Tem uma facilidade a desenvolver uma sepse. Okay? Por quê? Porque essa apresentação de antígeno já não ocorre mais. Tá? Os linfócitos, então, sempre lembrar que a apresentação de antígeno é para o linfócito T, tá? E a função do linfócito B é produzir anticorpos. Okay? O linfócito T, gente, ele é muito preguiçoso, tá? Ele não vai sozinho procurar antígeno, não. Ok? Para finalizar, temos aqui o nosso sistema linfático, ok? Para que serve o sistema linfático, gente? Por mais que o teu professor de anátomo muitas vezes fala assim, carregar impureza, serve para carregar os antígenos, né? Que são as impurezas. Mas, o que acontece? Perceba um detalhe. O sistema linfático é como se fosse uma autoestrada, uma autopista, para somente as células de defesa circularem. A célula de defesa pode circular pela corrente sanguínea e pelo sistema linfático. Pelo sistema linfático mais rápido. Sabe por quê? Porque não tem eritrócito aqui. Tá? Não tem eritrócito. Então, como se fosse uma supervia para poder circular com mais velocidade. Tá? Então, como se fosse uma supervia para poder circular com mais velocidade ali. E além disso, gente, o sistema linfático, ele tá, os gânglios, né, os linfonodos, eles estão estrategicamente posicionados ali, espalhados pelo corpo. Para quê? Para poder ter a apresentação de antígeno. Se não existisse linfonodo, gente, se a gente não tivesse sistema linfático, tudo ia se concentrar no baço. Imagina só que merda. Eu pegasse uma infecção no nariz, ia ter que levar lá pro baço. Pô, se eu tomar uma infecção no nariz, ó, vai para os gânglios cervicais aqui, ó. Então ele descentraliza. Eu posso perder um gânglio e consigo viver sem ele. E é bem melhor do que perder um baço. Tá? Então o sistema linfático ajuda muito nisso. Mas olha só que curioso. Aqui, ó. Não tem nada. Não tem conexão com o sistema linfático. Do olho para cima não tem. O olho não tem conexão com o sistema linfático. O cérebro também não. Tá? Isso a gente vai estudar mais para frente, que é o privilégio imunitário. Literalmente, teu sistema imune não sabe que você tem olhos. E ele não pode saber, porque se ele descobrir, ele vai destruir teus olhos. Tá? Isso aí eu vou te ensinar mais para frente, lá no capítulo 14. Ok? Mas perceba que o sistema linfático acaba aqui praticamente. Tá? Bom, uma informação importante só. Os linfócitos T virgens ficam no centro do linfonodo e os linfócitos B ficam nas zonas periféricas. Tá? Só isso, para eles não se atrapalharem. Okay? E aí, meu guerreiro, minha guerreira, é isso. Finalizamos o capítulo 2. Tá? Valeu, professor. Boa noite. Valeu, Felipe. Valeu, Marlon. Valeu, terceiro A. Gente, terceiro A é o seguinte, do fundo do meu coração, muito obrigado mesmo, hein? Tá? Muito obrigado. Foi uma situação totalmente atípica que aconteceu com a gente. Tá? A gente começou muito bem, aí do nada minha filha ficou com pneumonia, aí eu tive pneumonia, minha esposa, e aí TCC, tudo. Então, eu agradeço de todo o coração pela paciência de vocês ali. E isso é muito importante para mim, tá? Vai ser levado em consideração em todos os aspectos possíveis, ok? Então, porque eu realmente tenho uma boa relação com vocês, eu acho vocês muito participativos, gosto da proatividade. Aquela reposição que a gente fez à tarde ali, eu pensei que ia dar umas 20 pessoas, lotou a sala, tá? Então isso me anima bastante, porque vocês são uma turma muito boa, muito legal de vocês, sempre mandando mensagem também, tá? Então parabéns ali para vocês como turma, tá? Parabéns como turma ali,
eu estou muito feliz ali pelo feedback que a gente está tendo, tá? Nossa relação está muito boa, tá bom? Historicamente, os terceiros As tendem a ser turmas muito boas mesmo, tá? Bom, mas é isso. Caso tenha surgido alguma dúvida, amanhã a gente pode esclarecer, amanhã eu reviso de novo alguns conceitos com vocês, tá? Amanhã a gente vai ver o capítulo 3. E o capítulo 3 é curtíssimo, tá? Curtíssimo mesmo, é bem de boa, tá? Bem tranquilo aí. A gente vai entender como que funciona a circulação do sistema imunológico. Bom? Beleza? Louco, o Marlon mete o Miguel, né? O Marlon me mete o Miguel. Rapaz. Tamo junto. Você tem o Miguel, né, Marlon? Pergunta que cai na prova. Gente, sobre a prova é o seguinte... Não, essa eu vou deixar para outra, para a próxima. Não, tranquilo. Sobre a prova, eu vou gravar um aulão nesse final de semana, já está incluso, né, no valor que vocês pagaram, resolvendo alguns exercícios. Tá? E vocês vão ter noção de como mais ou menos vai ser essa prova ali. Tá? A prova vai ser mais conceitos. Tá? Conceitos. Eu quero que você lembre mais de conceitos ali. E minha prova geralmente é toda fechada. Tá bom? Minhas provas são todas fechadas. Eu não peço para você escrever rodapé de livro, não. Tá bom? Então é mais conceito de você lembrar. Tá? Mas é meio óbvio, eu vou guiar vocês ali pelo caminho. Não se preocupem. Ah, mas a galera fala muito mal da sua prova. Cara, quem reclama da minha prova é porque você pergunta para a pessoa errada. Pergunta pro nerd, pro nerdola. Certo? O nerdola, ele aceita de boa. Vocês perguntam para umas pessoas aleatórias às vezes. Tá? Beleza? Eu vou salvar o vídeo e depois vou mandar um link lá no grupo dos delegados para quem quiser reassistir a aula, assistir pela primeira vez, tá lá. Beleza? Um beijão. Deus abençoe vocês. Valeu. Deus, né? Valeu, Amém, doutor. Obrigada. Boa noite.